Acorda, Max. Olá, chefe. O que temos para hoje? Preparar cenário para a gravação. Vou preparar o cenário para o podcast. Mais alguma coisa? Fechar a cortina. Ok, fechar a cortina. Acabei de receber informações que o convidado chegou. Então bora começar, né? Pode entrar. Sejam muito bem-vindos ao podcast Conexão Arduino. Aqui é o lugar onde exploramos as ideias e compartilhamos conhecimento. Então já deixa seu like e compartilha esse vídeo com seus amigos. E hoje a gente recebe a presença de uma pessoa que eu acho incrível. Tem uma história de vida fascinante. Ela já foi empresário, gravou o curso de Arduino, hoje trabalha com equipamentos pesados. E não é para qualquer um não, viu? Manutenção de equipamentos metroferroviários. E ainda se aventura no mundo no-code. Eu quero apresentar para vocês nosso amigo Fabiano. Prazer te receber aqui, Fabiano. Obrigado, Pequeno. É um prazer também receber esse convite. Estar aqui nessa primeira edição de muitas, espero que a gente possa fazer outros podcasts como esse, que a gente possa falar de outros temas. Então, eu já estou aqui para tentar ajudar com um pouquinho, que eu sei, só sei um pouquinho. Nossa, bastante. Então, Fabiano, eu queria entender melhor sobre a sua experiência. E assim, eu quero entender um pouco da sua caminhada. Então, explique um pouco como tudo começou, qual curso você fez para entrar nesse ramo da tecnologia. Explica um pouquinho quando começou e foi aonde também. Perfeito. Na verdade, começou já tem um tempinho. Eu comecei a pensar em tecnologia em 2006. Eu estava no auge dos meus 22 anos e eu trabalhava numa empresa como metalúrgico. Eu trabalhava na produção de dobradistas para carro, isso lá em São Paulo, nessa época. E o pessoal da empresa, meus amigos da empresa, eles estavam todos empolgados com a possibilidade de fazer um curso no Senai, que era um curso de eletroeletrônica. E na época eles me desafiaram, você não vai conseguir acertar, por isso você não quer ir. Eu vou te confessar que eu nem sabia que existia esse tipo de acesso na época, né, esse tipo de conhecimento. Então eu fiz a inscrição, a princípio sem muita pretensão, né, mas a minha intenção inicial era justamente ficar melhor do que os meninos que estavam zoando comigo, falando que eu não teria capacidade de passar. Então eu passei e fiz a prova, passei muito bem colocado, muito bem ranqueado, e aí que eu fui descobrir o universo da eletroeletrônica e da tecnologia. Eu me lembro bem que lá no meu início, meu pai ele comentava, meu pai ele foi metalúrgico a vida toda, e ele achava que eletroeletrônica eu ia trabalhar arrumando televisão, som, o verbo de passar. Ele não tinha muito essa ideia de que tinha um mundo por trás e que eu acabei descobrindo a partir dali. Ou seja, eu divido a minha história ali de 2006 para trás e 2006 para cá. Foi quando eu conheci. Fiz a inscrição no curso do Senai, passei, como eu disse, fui bem colocado. Fiz a inscrição, me inscrevi, passei a estudar ali nos anos 2006, 2007, 2008. E ainda em 2008 eu já comecei a trabalhar na área metroferroviária, né? Eu já venho dessa época. Eu entrei em 2008 para trabalhar na manutenção de trens em São Paulo. Daí começou o interesse de abrir empresa e tudo mais. Mas eu comecei foi aí. Comecei fazendo um curso de eletroeletrônica no Senai Santo André, a Jacob Lafer. É até difícil o nome. É para ser difícil até para passar também. É bem curioso, mas foi bom. E assim, só para explicar melhor, você já começou a trabalhar como metalúrgico enquanto estava fazendo o curso? Ou fez o curso primeiro e depois entrou para trabalhar como metalúrgico? Não, na verdade, eu comecei a trabalhar como metalúrgico, né? Eu já era casado, eu casei muito cedo. Esse assunto é outro podcast. Eu casei muito cedo, então eu precisava trabalhar e apareceu essa vaga para trabalhar na produção. Então eu inicialmente comecei trabalhando como metalúrgico. Depois de mais ou menos um ano e 2 meses que eu já trabalhava na empresa, foi que os meus amigos vieram com esse desafio de ver quem ficava melhor colocado na prova, né? Tanto é que daquela turminha toda eu fui um que passou efetivamente para o curso. Os outros não conseguiram vaga. Entendi. Não, e tem um ponto importante que você falou aí, que é tipo assim, né? Tem gente que às vezes está trabalhando, vamos supor, no mercado ou em outra área que não envolve em si a tecnologia. E você buscou, né, fazer um curso para você evoluir, subir de cargo. Você tinha essa pretensão, né, como você falou, né, seus amigos fizeram essa proposta, mas dentro da metalurgia ali, tinha alguma área que você focava em crescer, em evoluir ali dentro? Sim, na verdade, quando eu fiz, a minha intenção inicial era trabalhar na manutenção elétrica da empresa. Era uma empresa que eu trabalhava na metalúrgica que construía dobradistas para carro. Então tinha muita prensa, muita serra, muito equipamento de usinagem, e todos eles dependem de energia elétrica. Então, a princípio, logo depois que eu consegui a vaga, consegui entrar na escola, me bateu esse interesse de buscar uma melhoria na empresa. Aí eu vi que não tinha muito essa oportunidade, e aí eu acabei caminhando para outro lado. Foi quando eu caí aí no colo da ferrovia, no bom sentido, e estou preso nele até hoje. Não, então você começou assim, sua carreira foi assim, você fez o curso enquanto estava trabalhando, e lá você tinha a pretensão de subir de cargo, né? Sim. Só que, tipo assim, durante o período do curso, aí você mudou de serviço e foi pro área da ferrovia. Exatamente. Eu cheguei a trabalhar um ano e 2 meses ainda fazendo curso, acho que um ano. E eu vi que não teria oportunidade de crescimento lá dentro. Foram muito claros comigo. A empresa não me enganou. Não... Falou que, infelizmente, no momento não tinha essa pretensão de aumentar o quadro de manutenção e que eu ficaria num banco de talentos, mas já teria muita gente na minha frente. Então eu comecei a buscar, a partir dali, uma forma de ingressar na área da tecnologia, na área de eletroeletrônica, de desenvolvimento, enfim, de manutenção. E foi quando eu descobri a área da ferrovia e acabei iniciando por lá. Fiz um estágio na época, né? Fiz o estágio, depois entrei para a empresa e estou até hoje, né? Tive minha própria empresa, a gente vai falar disso daqui a pouco, e foi também nessa área metroferroviária. Tinha a vertente metroferroviária, tinha a vertente de automação puramente,
mas eu acabei tendo mais rendimento na ferroviária. Ah, tá, entendi. E então você entrou na ferrovia e quando você entrou nessa área de ferrovia, né? Você começou como o quê? Como estagiário ou já começou como carteira fechada mesmo na área técnica? Eu comecei como estagiário em eletroeletrônica, numa oficina de manutenção. Fiquei 9 meses nessa colocação. No final dos 9 meses eu não renovei meu contrato, eu não fui efetivado. E eu saí, mas eu saí com alguma bagagem. Então, outras empresas, que no local onde eu trabalhava era um consórcio, tinham várias empresas, não era uma empresa só. Então, outras empresas acabaram viram o meu talento e me chamaram para fazer entrevista. Foi o processo normal, fazer entrevista. Quando eu voltei a trabalhar na ferrovia, eu fiquei fora coisa de 15 dias, eu acho. Quando eu fui contratado, já fui contratado num cargo de supervisão. Já não cheguei a trabalhar no chão, já fui direto para a supervisão por carregar a experiência que eu já tinha, mais a questão do curso, né? Da conclusão do curso. Ah, entendi. E assim, é interessante, né? Tipo assim, tu vê como é que é as coisas, né? Tipo assim, a gente acaba tendo um objetivo, né? Se você estivesse lá na empresa trabalhando como ainda metalúrgico ali no setor de produção e não buscasse evoluir, o que que ia acontecer? Você ia acabar ficando ali para sempre. Um exemplo que eu carrego, meu pai ele já é falecido, infelizmente ele já faleceu, já vai fazer 9 anos esse ano, e meu pai ele não tinha muito essa pretensão de crescimento. Isso eu não falo isso com rancor, com crítica, mas era da característica dele. Ele, uma vez trabalhando na metalurgia, ele se sentia confortável nessa posição. Ele não buscava melhoria salarial, não buscava melhoria profissional, e ele não era estimulado a fazer um curso, melhorar o rendimento dele. Então eu tenho esse espelho dentro de casa. Meus irmãos também, meus irmãos trabalham também com empreendedorismo, hoje eles moram em outra cidade, e a gente acabou aprendendo para esse lado. A gente não quer se acomodar. Se a gente puder estudar, a gente tem que estudar. E hoje em dia, você sabe que existem várias formas de estudar. Desde o tradicional cursinho em uma escola, você tem cursos EADs. Hoje em dia você pode estudar sem sair de sua casa. Tem até o próprio conhecimento que é distribuído hoje em dia pela internet, pelo YouTube, pelas plataformas. A gente consegue estudar, aprender sobre muita coisa. Basta ter a intenção de aprender. Primeiro de tudo, a intenção de aprender. Depois a gente descobre como. Como que a gente vai fazer isso? Então é um ótimo conselho. Então, buscar evoluir, né? Porque no Isso. caminho você vai conseguir encontrar realmente o que você vai ter mais afinidade, né? Isso. Para agir ali. Porque eu penso assim, eu tô com a minha filha adolescente, ela saiu do ensino médio há pouco tempo. Ela está até, por escolha dela, cursando uma faculdade de recursos humanos. Mas eu me lembro das conversas que eu tive com ela recentemente, que ela saiu, e é muito difícil, às vezes, um jovem com 18, 17 anos, saindo da escola, já cravar o que ele quer fazer. Quando existe uma profissão de família, e, por exemplo, todo mundo da família é médico, todo mundo é advogado, existe uma certa inclinação. Também não é certeza que vai seguir, mas tem inclinação. E eu via muito isso nela. Ela falava, pai, eu posso cursar um curso, estudar, e eu descobri que esse curso não é para mim, que não é isso que eu quero. E o conselho que eu dei para ela também, na época, que eu vou replicar aqui, é de que nada é definitivo. Ela pode começar um curso, depois de um mês desistir dele e partir para outro, ou pode fazer cursos, na época foi essa dica que eu dei para ela, cursos online, de áreas diversas, e aquela que ela tivesse mais afinidade, ela poderia, enfim, seguir, né? Isso, escolher um curso mais definitivo. Sim, isso é importante. Você pelo menos começar, né? Começar, que ali você vai definindo a sua vida. E também tem outra questão também, que você tinha a pretensão ali de subir de cargo ali na área da metalurgia. Só que não teve oportunidade, você mudou de rota. Sim. Então não é ficar preso, né? Isso. Às vezes você pode mudar ali de rota para você realmente evoluir. Porque se você ficar sempre esperando, às vezes... Foi o que aconteceu comigo. Como eu disse, inicialmente era só um desafio entre amigos. Quem consegue se classificar melhor? Eu não tinha, assim, inicialmente nem pretensão de passar. Meu desafio era ficar na frente deles. Né? Essa era a nossa aposta, a nossa brincadeira. E eu acabei passando, aí que eu fui descobrir. Depois que eu comecei a estudar, nas minhas primeiras 4, 5 aulas, foi que eu percebi que tinha uma profissão por trás, que eu não estava ali só aprendendo como funciona uma televisão, como é que conserta o ferro de passar. E aí eu fui buscar na empresa, foi nesse momento que eu fui. Então eu não fiz o curso buscando a promoção. Eu comecei a buscar a promoção depois que eu comecei a estudar. Aí eu falei, vou encarar isso aqui, comecei a estudar, e aí eu falei, agora eu vou buscar uma melhoria. Tentei na empresa, uma vez que não teve oportunidade, como eu disse, o pessoal foi muito claro comigo, eu não fui enganado, fiquei trabalhando sem receber nada disso. Eles foram muito transparentes, existe uma filha e está no final dela. E eu, muito ansioso, queria fazer logo, queria correr logo para o próximo passo. Larguei tudo e fui trabalhar, fui procurar outra coisa para fazer, acabei indo para a ferrovia. Agora me explica uma coisa. Como é que você mudou dessa área de CLT para o empreendedorismo? Como é que foi? Você entrou na ferrovia, pelo que você falou, né? Entrou na ferrovia. E como é que você saiu da ferrovia para ir para o empreendedorismo? Isso. Eu, na verdade, quando eu já trabalhava na ferrovia, eu observava como que as coisas funcionavam ali dentro. Então, no meu primeiro instante, eu nem procurei uma empresa que tivesse multivertentes. A minha ideia era trabalhar na própria ferrovia. E eu via que tinha muito, assim, foi uma questão de oportunidade. Eu via que eu poderia ganhar muito mais dinheiro fazendo a mesma coisa, se eu, ao invés de vender a minha hora de trabalho, eu vendesse solução para os clientes. Então, eu comecei a trabalhar com a minha empresa, isso foi em 2009, 2010, mais ou menos. Eu fundei a empresa junto com uma sócia, minha ex-esposa, e a minha intenção era prestar serviço. Então, era praticamente um CLT que ganhava como PJ, né? No início. E era voltado a atender a manutenção e implantação metro-ferroviária. No início, eu trabalhei muito com implantação. Então, saía um projeto novo, vamos instalar câmeras no trem, por exemplo. Isso aconteceu efetivamente em 2010.
Aí eu consegui entrar com a minha empresa e pude trabalhar auxiliando na colocação dessas câmeras, mexendo com software, mexendo com funcionamento de câmera, com hardware, e assim para vários outros projetos. A maioria deles em São Paulo, mas trabalhei também fora de São Paulo. Não, isso é interessante a gente botar, falar um pouco mais sobre isso, porque você enxergou ali uma oportunidade, né? No Isso. serviço onde você estava, você enxergou uma oportunidade e começou a empreender naquele negócio que você já trabalhava. Isso, exatamente. E assim, isso é importante até mesmo para a gente que é da área da tecnologia. Por quê? Porque a gente vai, aqui no Brasil principalmente, você vê empresas que não usam muita tecnologia. E assim, isso prejudica um pouco porque as pessoas que estão nesse ramo da tecnologia, às vezes querem evoluir. E você começou a enxergar essa oportunidade. Isso. Que, tipo assim, às vezes a pessoa trabalha no mercado e está fazendo um curso técnico, sei lá, um técnico em eletrônica. Uhum. Ela pode começar a enxergar os problemas daquele mercado para começar a implementar as suas tecnologias naquele mercado. Isso. Eu, no início, quando eu trabalhei com implantação na época da empresa, no início da empresa, da F-Multi, foi justamente por oportunidade. Eu passei a prestar um serviço que até então ele era difícil de você ter na ferrovia, no ambiente onde eu estava ali, em São Paulo, no meados dos anos 2000, 2006, 2007, ali até 2010. Que era equipe qualificada e empresas qualificadas para fazer o atendimento do cliente. Gente para trabalhar tem em todo lugar, a gente sabe disso. Mas com qualificação, não. Eu trabalhei em São Paulo na implantação, um dos projetos que eu trabalhei em São Paulo foi com a implantação do CBTC, lá em São Paulo. O CBTC que é um serviço de automação de trens baseado em comunicação via rádio. E na época, né, eu lembro que, eu até te mandar essa foto depois, depois na edição você coloca ela aí, mas eu participei do teste do primeiro trem de CBTC da América Latina em São Paulo. Isso, eu tenho foto disso, desse momento junto com o pessoal lá, e a apresentação na época pro governo, pro secretário de transporte, se não me engano, vai me parar na memória, que estava lá presente para poder ver a evolução. Então, assim, eu passei a trabalhar com alta tecnologia, e isso só foi possível por conta da capacidade técnica que eu tinha adquirido. Porque se a gente voltar para o Fabiano lá, saindo da metalúrgica, eu não teria condições de trabalhar num projeto desse. Eu não teria como trabalhar. Eu trabalhei à frente da equipe de teste, que fazia o condicionamento do equipamento, que liberava o equipamento para rodar, para colocar o equipamento em funcionamento. Então, isso só foi possível por conta de como aconteceu. De ter o desafio, ter aprendido, ter entrado para o curso, ter trocado de área, porque talvez se eu não tivesse trocado de área não ia adiantar nada. Ter trocado de área para tentar uma situação melhor, e lá dentro ter tido essa visão de que, olha, hoje eu trabalho, foi exatamente assim que eu pensei, hoje eu trabalho 8 horas por dia e ganho X. Se eu passar a trabalhar essas 8 horas por dia e ganhar um pouco mais, o que eu tenho que fazer? E aí eu comecei a vender projetos. Aí abri minha empresa e começava a vender trabalho. Então eu cobrava o cliente lá, um X para fazer um trem, 2X, um segundo trem, e assim por diante. Então uma forma que eu achei de escalar. Eu não precisaria ficar ali 8 horas inteiras. Às vezes eu fazia 2, 3 trens que seriam faturados lá, que seriam recebidos pelo meu empregador, mas eu poderia ser um empregador ganhando em cima de cada trem e não em cima da hora trabalhada. Entendi. Não, então, só para entender melhor, então você começou na metalurgia, depois passou para ferrovia, depois que fez o curso, terminou o curso, e dentro da ferrovia você viu oportunidades para começar a empreender. Agora me conta uma coisa aqui. E a história que você pegava metrô todo dia para arrumar serviço para sua empresa? Isso acontecia lá em São Paulo, porque um dos serviços que eu prestei na época que eu trabalhava lá foi o serviço de acessibilidade. Na época era novidade, aqueles painelzinhos que ficam dentro do trem mostrando o destino, qual lado você desce. E esse serviço era vendido para uma empresa de Curitiba. E essa empresa de Curitiba, no início, me contratou para que eu fizesse manutenção para eles. A garantia que eles tinham, né? Eu dava problema nos painéis, eu atendia a garantia lá para poder fazer o bom funcionamento. Então, o que eu fazia? Quando eu sentia que a minha sócia, que é a minha esposa, ela me avisava, olha, esse mês nosso faturamento vai melhorar tantos por cento. A gente chegava nesse número, eu ia para o trem, na verdade era para a nossa PTM, e ficava andando nos trens procurando painéis com defeito. E quando eu achava um painel com defeito, eu ia até a oficina e informava o pessoal que dá manutenção, informava que tinha um painel com defeito. E, invariavelmente, eles me contratavam para corrigir o defeito, porque eu já tinha tecnologia para fazer isso. Então, você começou a empreender no ambiente onde você estava, e mesmo assim, ir atrás ainda de serviço para passar para eles, para você prestar o serviço que você mesmo observou ao pegar eu observava a necessidade, houve casos mais raros, mas houve, quando eu falava, olha, eu notei tal equipamento com defeito. E aí eles corrigiam entre eles, agradeciam, porque foi uma troca, foi um favor. Mas na maioria das vezes eles me contratavam para fazer a solução. Enquanto eu já devia ter todo o conhecimento daquele sistema inteiro. Eu já dava manutenção para ele na época da garantia. Então, depois que acabou a garantia, eu continuei prestando um serviço pós-garantia, vamos dizer assim. Né? Procurava diretamente o pessoal que era os gerentes de manutenção e explicava para eles, mostrava para eles, olha, isso aqui está com defeito. Então, e normalmente eles, já que você viu, quando você compra para corrigir, ela dava meu preço, nunca tive problema com isso, eles acertavam comigo, eu ia lá corrigir o problema. E assim eu fiz várias vezes em São Paulo, várias vezes. E eu vi aqui também que você já ganhou dinheiro gravando cartão de memória. Conta essa história pra gente. Foi assim, na verdade, foi logo no começo, quando eu tinha lá meu primeiro contrato, foi justamente para essa empresa de Curitiba. Eles me contrataram para fazer 2 serviços bem tranquilos, assim, a nossa visão hoje. Um era ligar disjuntor,
mas não era ligar por cabeamento. Já estava ligado o disjuntor. Numa questão contratual, a empresa que instalava, ela não podia ligar porque se queimasse, quem que era responsável por aquilo, etc. Então, uma empresa ia lá e instalava o equipamento, deixava o equipamento instalado. Essa empresa de Curitiba, ela era responsável em ligar o equipamento. Mas para eles vir de Curitiba, só para fazer essa ligação, começou a ser caro, até porque eles tinham que tirar gente de lá, que estava envolvido em outros projetos deles, e colocar na época em São Paulo, tendo que pagar estadia, alimentação dessa pessoa a mais e tudo mais. Então, o que a gente fazia? O que eles fizeram? Me contrataram para ligar o disjuntor. Era só subir o disjuntor. Né? E entre os serviços que eu fiz para eles, teve uma demanda também que foi justamente gravar cartão. Eles mandavam para mim o código por e-mail, eu gravava esse código num cartão e colocava no trem. E eles me pagavam para fazer isso. Entendi. E assim, só para explicar um pouco melhor, você conseguia sustentar a empresa só com esses pequenos serviços? O seu faturamento, assim, era de empresa pelo menos de um porte médio? Na verdade, foram 2 etapas, né? A minha primeira etapa era a empresa, eu sempre tinha um cliente maior, que era como se fosse um CLT, que me pagava um salário para ficar à disposição, e sempre, nos horários livres, às vezes à noite, às vezes no final de semana, eu atendia esses pequenos contatos. Então, a empresa, na verdade, assim, eu tinha uma segurança, eu fechava um contrato mensal, era anual, mas eu recebia mensalmente, e eu colocava nesse contrato a minha disponibilidade para atender as necessidades dessa empresa, mas não ocupava o tempo inteiro. Quando eles precisavam de mim, óbvio que você faça isso, eu corria lá e atendia eles. Mas eu sempre mantive esses outros contratinhos, é o que dava aquele fôlego a mais para a empresa, é o que dava para a gente ter um suspiro melhor durante o mês. Né? E essa empresa que você abriu, ela durou quanto tempo? A F-Multi, ela nasceu em 2009, legalmente ela encerrou as atividades em 2017. Em 2017 eu tive algumas mudanças no campo particular, foi da época que meu pai faleceu, eu tive que tomar uma série de decisões equivocadas e eu acabei levando a empresa numa condição onde eu não poderia mais sustentar essa empresa. Então foram 8 anos de atuação 8 anos. Dessa forma. 8 anos onde eu me mantive e minha família todos com esse trabalho. E assim, foi na empresa, você usava Arduino ou não? Foi ali que você começou a aprender a mexer com Arduino para solucionar os problemas? Ou não? Foi você aprendeu em outros lugares e depois começou a utilizar? Foi uma demanda, foi uma necessidade. Porque um dos trabalhos que eu fazia, em São Paulo, por exemplo, na instalação desse CBTC, eu fazia todo o teste do equipamento. Eu tinha que testar a continuidade de linha, tinha que testar um monte de coisa no sistema. E que engessava fazer aquilo, demorava demais. Então eu comecei a aprender Arduino, na verdade, por conta desses trabalhos, inclusive por conta desse. Porque eu queria fazer coisas que facilitasse o teste. Se eu pudesse colocar um equipamento numa ponta, eu vou ter equipamento na outra ponta, ele batesse 500 cabos de uma vez, para mim seria excelente. E foi mais ou menos nessa ideia que eu comecei. Eu não cheguei a desenvolver nada para esse projeto específico, mas foi ali que começou. Eu até então não sabia o que era Arduino, não sabia como é que era, e aí alguma vez alguém me falou, você podia pensar num Arduino, que é módulo e tal. Eu não sabia o que o cara estava falando, eu vou lá atrás de ler. E aí eu comecei a explorar, a conhecer o Arduino em si. Não, e isso é bom, porque eu sempre foco nisso, nessa questão de você aprender Arduino. Arduino, ele é feito ali para você começar a automatizar o seu dia a dia, as coisas que estão relacionadas no seu dia a dia. Além disso, o Arduino, quando você começa a aprender a mexer nessa plataforma, né, nesse componente, você vai começar a aprender outras linguagens, outras tecnologias que às vezes você só vai ficar no vídeo aula. E no Arduino você consegue botar ele em prática na bancada da sua casa, e além disso ela é tão poderoso que você consegue utilizar para automatizar sistemas da sua empresa. Sim, eu na época do que eu comecei com o Arduino, eu enxerguei exatamente essa possibilidade. Quando eu gravei o curso, eu falava sempre assim no começo. O Arduino, na verdade, é uma plataforma de prototipagem e desenvolvimento. Então você não vai desenvolver produtos com Arduino, mas você consegue desenvolver soluções com Arduino. E aí dessas soluções, o produto em si físico, você vai ter que trabalhar, para passar numa bancada e tudo mais. O Arduino, ele surge no mercado, ao meu ver, da seguinte forma. Lá a gente já tinha anteriormente os microcontroladores lá da Atmel, os 8051, que todo mundo já deve ter batido cabeça, e depois os PIC, que já facilitavam um pouco mais. Só que todos eles necessitavam de uma placa de gravação que você tinha em casa. Você precisava fazer um circuito, por mais simples que seja. Você tinha que montar uma protoboard, você tinha que comprar uma placa universal e fazer soldas. E o Arduino ele facilitou porque ele trouxe conexões rápidas. Na mesma plataforma, na mesma placa, você faz a gravação e a execução e liga os periféricos que você quer. Então, para prototipagem e desenvolvimento, é perfeito. É excelente, excelente. É o que eu foco bastante, entendeu? Eu tento falar nos meus vídeos que o Arduino é basicamente para isso. Pode até criar produtos comerciais, né, para você vender. Mas, assim, é uma ferramenta poderosa para você, independente do que você trabalha, você automatizar até mesmo sua tarefa, entendeu? Isso. Dá para automatizar tarefas, dá para automatizar processos, enfim, qualquer coisa. Sim. Fabiano, me explica uma coisa. Eu vou passar um vídeo agora para você ver e depois a gente começa a comentar sobre essa época da sua vida, tá bom? Vou passar esse vídeo aqui para você. Tá ali. Multi-automações. Eu tenho uma paradinha aqui no trabalho para mostrar para vocês mais uma evolução do módulo Mariso. Dessa vez trabalho com assistente de voz. O aplicativo é o mesmo e agora tem um pequeno assistente de voz. Vou desconectar para conectar. Ele informa quando é feita a conexão. Bluetooth conectado. Os comandos aqui, ventilador, luz, continuam funcionando normalmente. E o comando de voz também. Só que agora, antes de concretizar o comando de voz, ela informa o que você pediu. Ligar ventilador.
Você disse ligar ventilador. Ligar luz. Você disse ligar luz. Posso desligar por aqui, enfim, a funcionalidade continua a mesma. Eu só incrementei essa função de assistente de voz aí para informar o que você está pedindo. Bom, pessoal, para quem está acompanhando aí meu canal no YouTube, eu vou, assim terminar essa gravação aqui, eu já vou iniciar uma outra gravação. Então, Fabiano, me explica uma coisa. No YouTube, você tem mais ali, um pouco mais ali de 4.000 seguidores. E você se comunica muito bem, pelo que eu vi aqui, você fala, né? Também eu te conheço, eu sei que você fala bem. Por que você parou? Então, na verdade, aí entra uma fase da minha vida que foge um pouco, não, foge muito da questão da tecnologia. A época desse vídeo aí, só para fazer um comentário, ele é de 2016. 2016, eu saí de onde eu morava em São Paulo e fui morar numa cidade do interior, em Franca. Foi onde, lá nessa cidade não tem trem, não tinha essa oportunidade de metro ferroviário. Então, ali foi o meu período onde eu tive maior desenvolvimento na área de automação residencial, automação de máquina. E por que eu parei, como você perguntou? Em 2019, eu acabei descobrindo um problema de saúde, né? Acabei descobrindo um câncer no cérebro, bastante complicado, bastante grave. E aí, na época, por conta disso, eu tive deformação no meu rosto. Vocês olharam aquele vídeo em relação ao que eu estou hoje, estou bem diferente. Então, primeiro foi o aspecto da vaidade, porque eu não me sentia bem aparecendo na câmera com um rosto diferente do que eu estava acostumado, um rosto diferente de antes. E, em segundo lugar, o câncer me trouxe uma sequela que é o não funcionamento do meu lado esquerdo. Eu não tenho controle 100% do meu lado esquerdo. Então, para mim montar um circuito, fazer uma solda, virou um desafio. Então, eu simplesmente parei de fazer fazer hardware, fazer modificações físicas, porque eu não dava conta de fazer. Não conseguia realizar os processos, me frustrava. Não sei que é possível você ter uma pessoa do seu lado te ajudando, mas é difícil você deixar de fazer uma coisa que você sempre fez bem a vida inteira. Eu sempre me considero um bom profissional, ainda sou um bom profissional. Não tinha dificuldade de soldar equipamento, soldar componente, e hoje em dia eu já não consigo mais. Então, esse foi o grande motivo que eu parei de gravar vídeos para a internet. Essa questão da vaidade e mais a questão de não conseguir fazer mais a mesma coisa. E você chegou a monetizar esse canal, porque tem mais de 4.000, né? 4.000 e pouco. Na época, a monetização era por, se eu não me engano, 1.000 assinantes, eu não lembro agora. Era bem mais fácil que hoje em dia. Então, na época, sim, eu cheguei a monetizar. Hoje em dia tem propaganda, mas não sou eu, porque como faz muito tempo que eu não coloco, hoje em dia, para você monetizar, se eu não me engano, tem um período, ele faz uma média dos últimos meses, quantos assinantes você teve, quantos minutos de visualização. Eu já não acompanho mais o YouTube. Aí, para poder te liberar. Então, hoje, quando aparece propaganda em um vídeo meu, é o YouTube monetizando por conta própria para ele mesmo. Tá? Não sou eu. E na época que eu monetizei, eu cheguei a sacar 50, 60 dólares por mês nessa época. E era muito, né? Na época, na época era se a gente considerar 2017. hoje, 2016. Se a gente considerar hoje, e a gente está falando de um real aí um pouco mais de 5 reais, então, o dólar, na verdade, desculpa, 50 dólares é 300 reais. Entendeu? Mas para ficar em casa, para falar do que eu gosto. E também era algo, como você disse, né? Algo que você gostava de fazer, né? Sim, gosto. Eu gosto ainda, mas hoje já não tenho mais esse pique de sair gravando. Né? Depois do câncer, eu tive a possibilidade, eu fiquei, abri uma janelinha aqui, eu fiquei, por conta do tratamento do câncer, eu fiquei 14 meses sem trabalhar. Né? 1 ano e 2 meses. Então, nesse tempo, eu tive muito tempo livre. Né? E uma das coisas que eu fiz no tempo livre foi estudar. Então, dentro da minha limitação, o que eu vi de fazer foi programar. Foi quando começou um gosto maior por programação, por desenvolvimento. Agora, mais recentemente, no code. Recentemente, eu digo, nos últimos 4 anos. Né? Desenvolvimento no code ou low code, como o App Inventor, entre outras tecnologias que tem. E foi nessa época que eu te conheci, né? Porque você trabalhava ali comigo, só que a gente não tinha contato. E assim, eu tava precisando de um vídeo ali em relação a um conteúdo de ESP. Aí eu fui e achei teu vídeo e eu falei, uai, esse cara trabalha comigo. E foi quando eu te conheci, até te falei, né? Isso. A gente trabalhava na mesma empresa, mas em setores diferentes, na verdade, né? Então a gente se via, mas você numa área de atuação, e eu em outra área de atuação, e a gente acabava tendo um contato mais limitado. Não era um contato tanto de trabalho, era um contato mais em horas vagas que a gente conversava, juntava a galerinha ali depois do almoço, jogava uma conversa fora. Sim. Me explica uma coisa, Fabiano, nesse vídeo. Eu vi que você comenta sobre um módulo Mariso, né? É Isso, assim que se Mariso. fala. E, assim, o que foi esse módulo Mariso e como você começou a desenvolver ele e você chegou a comercializar ele ou não? Então, o módulo Mariso, na verdade, ele surgiu porque eu queria comercializar. Eu estava nessa vertente na empresa, então eu passei a ter interesse em automatização de ambientes. Naquela época a gente ainda não tinha no Brasil, aqui o Sonoff e outras tecnologias que hoje em dia facilitam a nossa vida. Mas na época, por não ter, eu queria desenvolver isso, eu desenvolvi um módulo com Arduino, né? E esse módulo, na primeira versão dele, era via Bluetooth. Eu acho que até esse vídeo que você mostrou ainda é nessa versão via Bluetooth. E eu aprendi a fazer desenvolver um aplicativo em App Inventor para controlar as cargas dele. Era um componente, enquanto eu estou falando aqui, você pode colocar na imagem a foto que eu vou te mandar do módulo Mariso, que ainda tem o primeiro guardado lá em casa. Tá bem feinho, não funciona mais, mas ainda tem. Da placa, né? Da placa protótipo. E o objetivo dele era oferecer essa possibilidade de ter já uma automação centralizada. O que eu oferecia era isso. Mas o que acabou se tornando o módulo Mariso? E ele teve muita importância nisso. Eu fiz um módulo, eu mandei fabricar placas. Eu lembro que na época eu usei um serviço da EasyDA, se não me engano, que era chinesa.
e eles mandam a placa pra gente no Brasil. E eu comprei acho que 20 ou 25 placas, eu não tenho certeza agora do número, na intenção de vender. Então eu fiz uma página de venda, anunciei o produto. Só que o que chegava para mim nessa época eram pessoas perguntando como é que eu fiz. Como é que você fez essa interação? Me explica como é que você comunicou, como é que você fez isso, como é que você fez aquilo. E eu acabei vendo que, mais uma vez, aquela questão da oportunidade. Era mais interessante ensinar a fazer do que vender um módulo pronto. Então eu confesso para você que durante o período inicial, eu não vendi nenhum módulo Mariso. Eu vendi 0 módulos, mas essas placas que eu comprei, ficou tudo lá. Porque assim que chegou, eu montei a primeira e comecei a divulgar, eu percebi que, na verdade, o negócio estava em outro lugar. Estava em vender o conhecimento e não vender a placa. E aí eu passei, foi quando eu fiz a gravação dos meus primeiros cursos de automação. Eu fiz automação residencial com... não era com, eu não falava que era Arduino no nome no título, embora eu usava Arduino como base, mas a ideia era ensinar a pessoa a ter uma placa dela. Ela montou a placa inteira, ela desenvolveu tudo com esse curso. Eu tinha o básico, que falava de Bluetooth, tinha uma versão com ESP, que era uma versão Wi-Fi. Fiz uma outra versão também com cabo de rede, né, com o Ethernet Shield. Esse aí eu cheguei a disponibilizar gratuito na época. Tem lá no meu canal, se o pessoal procurar. E deixa eu ver o que mais. E fiz um curso de Arduino, que foi uma coisa que para mim foi muito bacana ter feito. Eu fiz um curso com 48 aulas, se eu não me engano. Foi isso. E o que foi legal nesse curso é que eu fugia do que era comum à época. Acho que ainda é comum até hoje. Quando a pessoa vai aprender Arduino, ela começa vendo como é que é um Hello Pisca-LED. O Pisca-LED eu chamo de Hello World do Arduino. Então ele faz um Pisca-LED, mas você não sabe por que você está agitando, por quê. E o curso que eu fiz, eu gravei, eu buscava explicar o porquê das coisas. Tanto que, se eu não me engano, a aula Pisca-LED ela é a número 6. Olha só, tive 5 aulas antes falando, você tinha assunto para falar. Falando sobre o hardware, sobre como funcionava, para aí sim chegar no Pisca-LED, destrinchar como ele funcionava e ao longo de tudo. Hoje em dia, atualmente, eu estou orientando um PCC de ensino técnico e o pessoal está fazendo tá usando um tecladinho para abrir um cofre, uma coisa assim, envolve uma câmera, envolve um leitor NFC, e muitas das coisas que a gente foi evoluindo no material deles, eu fui orientando eles, foi através dos meus vídeos daquela época. Eu fui pegando, nossa, eu não entendo esse comando direito, a gente ia lá, assistiu o vídeo junto com eles, ela tá entendendo agora? Se tiver dúvida, pergunta aqui que eu tô aqui. E assim foi, tá montado, né? Espero logo num momento futuro aí, você entrevistar um dos responsáveis por essa arte, aqui, que é o Erlei, ou o Thiago, e eles fazerem o projeto para mostrar aqui como é que uma aplicação efetiva do Arduino em si, né? Que lá, apesar projeto, né? Do projeto, eles estão usando um microcontrolador da ESP, que é o ESP32, mas a base de programação é toda na linguagem do Arduino, o software de gravação é do Arduino, então é um Arduino mais potente, vamos dizer assim, o ESP. Fabiana, aqui é o local onde a gente tenta extrair as ideias das pessoas e passar para a galera, trazer o conhecimento e passar para ela. Então, próximos vídeos eu vou tentar te chamar aqui para a gente começar a pegar essas ideias dos cursos que você fez, para a gente começar a passar para a galera como ela deve começar, né? Que nem você comentou, né? Que no seu curso você começava de forma diferente. E às vezes esse detalhe é importante para algumas pessoas, entendeu? E principalmente para pessoas que não entendem, não sabem que está começando agora. Então, trazer essas ideias para passar para o público, para a gente começar a conversar sobre isso. Sim, claro, será um prazer, sempre possível irei. E assim, me explica uma coisa. Você já começou a comentar um pouco, então eu ia te perguntar como é que você começou a mexer com no-code, né? Que eu sei que você sabe muito de Bubble, né? Bubble é a plataforma que você consegue desenvolver aplicativos para celular. Você explicou que foi durante o período que você passou por essa questão, né? Que aconteceu na sua vida. E como é que foi? Como é que você achou o no-code assim para trazer para sua vida? E por que você gostou? Você acha que é uma plataforma que facilita o aprendizado, é boa para fazer projetos? Sim, o no-code, na minha visão, ela é uma plataforma excelente para você fazer desenvolvimento. Você tem a possibilidade de fazer um desenvolvimento muito rápido, né? Tendo ali um pouco de capricho na parte gráfica, a parte de programação ela é toda muito, muito estruturada. Se você, por exemplo, quando você escreve um código e esse código está incorreto, ele já fica vermelho de imediato, é um exemplo. Que o microcontrolador você tem que compilar, ele vai identificar o que está errado e vai te mostrar. Às vezes mostra, tem plataforma que nem mostra. Então, no no-code ele traz essa facilidade. Você perguntou como é que eu comecei, foi de uma forma muito engraçada, que não tem nada a ver com programação, que não tem nada a ver com nada. Quando voltei, eu fiquei afastado por conta do meu tratamento. Quando eu voltei, eu encontrei um amigo no trabalho e ele estava comentando, olha só que coisa engraçada, que ele tinha ido a São Paulo visitar uma pessoa lá, um amigo, um parente, não me recordo, e quando ele esteve em São Paulo, ele provou no shopping uma bebida com umas bolinhas, que era o Bubble Tea, que é um chá com umas bolinhas de tapioca, se eu não me engano e tal. E aí, na época, ele fez muitos elogios, falou, cara, é muito bom, vamos pesquisar, ver se tem aqui em Brasília. E aí eu fui começar essa pesquisa, a gente viu que tinha, se eu não me engano, no shopping, no Conjunto Nacional, mas aí eu como entusiasta, estava curioso para saber, eu fui procurar a receita. Eu escrevi no Google assim, receita Bubble. Aí apareceu a plataforma Bubble e uma programação, e um vídeo explicando lá, que era do Renato Assi, e eu vi esse vídeo,
E na hora eu fui atrás de descobrir o que era aquilo. Então, na verdade, eu nem sabia que existia algo no code, eu não conhecia nada, não venho dessa escola. Eu simplesmente caí no meu colo buscando uma receita de um sorvete, de um chá, enfim, não sei o que é aquilo. E aí acabei encontrando, caindo no Bubble e descobrindo no code. Não, e você, pra mim, você é tipo uma referência em Bubble, entendeu? É uma referência em Bubble. Uma pessoa que, tipo assim, você tá precisando fazer um aplicativo, a primeira pessoa que vem na cabeça é o seu nome, Fabiano. E, assim, você pode dar uns exemplos pra gente? Quais foram os aplicativos que você já desenvolveu, assim, que você pode falar? Sim, claro. Acho que não tem restrição de falar. Os que eu fiz, a maioria deles foi voltado para a área metroferroviária, que eu ainda estou na área. A minha empresa acabou não dando mais certo, tive alguns problemas. Nessa época eu morava em São Paulo, como eu disse. E em 2017 eu vim para Brasília, que marca com o fim da minha empresa, e vim para Brasília voltar a trabalhar como funcionário e trabalhando como CLT novamente. Então, nessa minha área eu já fiz alguns programas. Eu fiz um programa, que eu estou usando muito, um aplicativo, que para quem trabalha com Bubble, estiver assistindo, vai achar muito simples. Que é nada mais do que eu faço uma relação de todas as OS. OS é quando gera uma falha no equipamento. Então eu fiz um programa que eu coloco todas as OS relacionadas a cada um dos trens que deram esse problema e eu consigo rastrear em poucos segundos a quantidade de falha, a solução que foi dada, para a gente criar uma rastreabilidade e evitar o retrabalho, que é aquela situação de você conserta uma falha e ela volta a acontecer depois, você não consertou. Então, esse é um exemplo. Deixa eu ver outro que eu já tenha feito. Eu fiz, mas é mais para uso doméstico. Eu fiz na época uma listinha de compra onde eu podia colocar o que eu queria comprar no mercado e ele elencava para mim, já calculava o valor dos produtos, enfim, tudo numa interface gráfica. Eu já fiz um aplicativo para gestão de escola de música, esse é bem específico, que era justamente para gerenciar a inscrição do aluno, a aula que ele agendava, qual professor que ia dar essa aula. Então, assim, era um gerenciamento geral de escola de música. Esses são alguns exemplos só, a memória falha aqui. Não, e você sabe aproveitar as oportunidades, né? Porque você pega essas plataformas e começa a produzir aplicativos, plataformas, justamente para você pegar a tecnologia e começar também a trabalhar com isso, né? Porque às vezes a gente acha que não dá para ganhar dinheiro com isso, mas dá, né? Dá. Eu estou terminando um projeto que eu comecei há um tempo atrás, que ele é um joguinho, é um passatempo. Ele não tem pretensão de ser nada muito grande, mas ele é um simulador, entre aspas, né? Um simulador da vida. Nesse joguinho, você trabalha, você vai ter a possibilidade de trabalhar, com o seu trabalho você ganha dinheiro. Quanto mais alta a sua graduação de estudo, mais você ganha. Então, quando você começa, você não tem estudo nenhum. Aí você vai evoluindo, vai estudando, você faz ensino fundamental, aí seu salário já aumenta, o médio, e assim você vai aumentando seu salário, vai aumentando seu ganho por trabalho. E dentro desse jogo é possível comprar ações de empresas fictícias, claro. Aí você compra ações, você vê a movimentação dessa empresa, se ela está ganhando, perdendo dinheiro. É tipo uma simulação da vida real. Isso, é uma simulação de vida. Eu fiz de verdade. Um dia eu estava ali querendo brincar com ações, sem levar nada muito a sério, e eu não achei nenhum jogo mesmo. Tem alguns simuladores na internet, mas são simuladores reais. Você trabalha com números reais e tudo. E às vezes demora para você conseguir ver alguma coisa. Então eu parti para a ideia de fazer, eu quero fazer uma coisa rápida, quando eu clico aqui, compro uma ação, espero uma hora, vendo essa ação, aí já fiz dinheiro em cima dela. E é um simulador. E dentro desse jogo, a pessoa pode comprar casa, pode comprar carro. Se ela comprar casa, por exemplo, essa casa valoriza a cada ano. Se ele comprar casa e não quiser morar, ele pode alugar essa casa, ele começa a ganhar um dinheiro do aluguel dessa casa. Então é um exercício bem simplificado, claro, frente à realidade, mas ainda assim é uma forma de mostrar que existe como na vida real você realmente fazer dinheiro. Sim. Entendeu? Com trabalho, com multiplicação, com renda. E dentre esses daí que você falou, outros, qual que você mais gostou de ter desenvolvido? Olha, eu lembro que a gestão de escola de música eu me diverti muito fazendo, porque eu já quis dar aquela cara profissional, um acabamento mais bonito. E esse joguinho que eu estou trabalhando agora, que eu ainda não finalizei, inclusive quando finalizar vou divulgar aqui o link, perdão, tá me deixando assim, porque eu estou descobrindo algumas coisas, parte delas com o meu mexer ali, porque eu não encontrei lugar nenhum resposta para as perguntas, e aí eu começo a mexer até que eu descubro como é que eu faço aquilo acontecer. Então eu estou conseguindo trabalhar com umas tabelas relacionais, 3 tabelas relacionadas ao mesmo tempo uma com a outra, 4 tabelas, e assim, inicialmente é bem difícil de fazer, você não encontra pronto lugar nenhum. Fabiano, fica aqui meu conselho pra você. Começa a gravar esses vídeos aí do Bubble que a gente tá precisando aí. Vamos ver, vamos fazer, vamos pensar. Começa a mexer com isso, porque assim, você vai ajudar muita gente, porque realmente seu conhecimento nessa área é gigantesco, entendeu? Você tem que passar esse conteúdo adiante. E assim, você começou a mexer com Bubble, né? Sim. E qual foi suas dificuldades no início para você começar a mexer com essas plataformas? Porque é um pouco diferente do App Inventor, né? Que tá todo mundo acostumado, condular o Bubble em si. Qual a diferença do App Inventor para o Bubble, para quem não conhece? Então, os dois, na verdade, são... Um é low code, o outro é no code, né? Low code tem muito pouco código, que é o caso do App Inventor, o Condular e os respectivos aí. Você trabalha mais graficamente, colocando os componentes e faz uma programação por blocos
arrastando blocos, né, para montar. No caso do Bubble, eu vejo assim, é orientado diretamente ao objeto. Você monta o objeto na tela, onde você quer que fique. Eu vou fazer um botão aqui. O que você quer que aconteça com esse botão? Quando você clica, você inicia o workflow, ele é totalmente alto nível. Você não precisa pensar com a cabeça de máquina, você pode pensar com a cabeça de humano. Um pouquinho de conhecimento de inglês, porque essas ferramentas, apesar de terem tradução para o português, dentro do possível, eu recomendo que as pessoas usem inglês para não só entender também uma nova língua, mas você ficar mais perto do que a pessoa que projetou o software está querendo dizer com aquilo. Né? Então facilita muito mais quando você tem um mínimo conhecimento de inglês. Eu não sou fluente em inglês, mas eu consigo me virar bem. Entendi. E para a gente começar a concluir aqui, vamos falar como é que está a sua atualidade. Hoje em dia, como eu tinha falado no começo, né, você trabalha com manutenção metroferroviária. Isso. E como é trabalhar com isso, entendeu? E assim, o que você pode dar de experiência nessa área para a galera? Então, trabalhar na ferrovia é um desafio diário, na verdade. Né? Todo dia tem um desafio diferente. E, assim, eu, acima de tudo, eu sou louco pelo que eu faço, senão eu não estaria fazendo mais. Porque o tanto de nervoso que eu já passei já tinha dado para desistir. Então, assim, é uma área que eu gosto de trabalhar. Para quem nunca trabalhou nessa área, que tem esse interesse, pessoal mais jovem, busquem oportunidade de estágio, que infelizmente é uma área muito restrita no Brasil. A gente não tem um curso superior de manutenção metroferroviária onde a pessoa possa ir lá se formar e trabalhar nessa área. Né? Então, eu diria que, dependendo da sua cidade, você tem um metrô, você tem um trem, você pode buscar primeiro uma qualificação, fazendo um curso técnico ao mínimo, e posteriormente buscando uma oportunidade de estágio em uma dessas empresas que tenha. E você vai descobrindo até o local, se informando, perguntando para um para outro, buscando na internet. Né? Aí você consegue entrar na área. Eu não tenho muito o que falar no sentido de ajudar, né? Tipo porque não existe, não tem como eu falar, faça esse curso. Eu vou fazer um curso de torne-se um técnico ferroviário. Não tem como. Então, assim, então eu posso falar isso, realmente buscar. Foi como a gente comentou no início, né? Tipo assim, você tem que começar para depois você se descobrir. Isso, né? isso. Começar para ir atrás. E assim, pra gente concluir aqui, qual conselho você daria para as pessoas que estão seguindo o mesmo caminho que você? Tipo assim, já estão trabalhando numa empresa, às vezes, que não envolve tecnologia, Sim. mas ele já está fazendo um curso técnico para mudar de área ou até mesmo para subir de cargo no serviço, porque viu alguma oportunidade. Depois, e para as pessoas que estão começando a empreender, entendeu? E para as pessoas também que estão começando a mexer com essas tecnologias. Qual conselho você daria para essa categoria de pessoas? Então, experiência? Meu primeiro conselho é estudar. E o estudar, como eu disse, nem sempre é ir para uma escola, ir para uma universidade, é buscar conhecer aquilo que você está querendo trabalhar. Então, o primeiro conselho, o conselho zero é realmente estudar. Hoje em dia a gente consegue via YouTube, via canais como esse que a gente está aqui agora, trocar algum tipo de conhecimento. Então, eu diria isso. A palavra principal é estudar. Estudar porque se tem uma coisa que ninguém tira da gente é conhecimento. Entendeu? Qualquer outra coisa o cara pode tentar tirar, mas conhecimento não. Então você acumula conhecimento, sempre que tiver oportunidade, faça seus projetos em escala pequena, mas para você ver que aquilo funciona. Ative uma ideia de fazer um determinado produto, equipamento em Arduino. Deixa tudo bem. Então, monte esse produto, faça ele existir no mundo real, você vai ver os desafios que é, e a partir daí você ir evoluindo. Foi como você começou a empreender também, né? Fazendo, eu comecei queimando muita placa, queimando muito componente. Sim. Normal, né? Normal quem é dessa área. Isso. Então, beleza, Fabiano. Foi um prazer enorme ter você aqui no podcast, tá? Espero que você venha aqui mais vezes para explicar um pouco sobre a sua ideia em relação ao Arduino. Como é que você acha que a pessoa deve aprender, né? Passar esse conhecimento pra gente e falar também um pouco dessas plataformas low code e no code. Sim. Tá bom? Será um prazer. Obrigadão, viu? Então, já deixa seu like aí, viu? Curte esse vídeo e compartilhe com seus amigos que a gente aqui extraiu o máximo de conhecimentos do nosso participante. Até a próxima.